Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Manhã de quinta-feira, hoje 21 de julho. O Senhor se faz em nós uma vez mais. Nos passamos nele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Meu querido amigo, minha querida amiga, entender a passagem do Evangelho de hoje de uma forma objetiva. Quanta dureza em certos corações. Quanta dureza em certos corações. E é preciso que a dureza do coração, ela se torne mole. Se o coração é duro, né, ele tem que se tornar mole. E o que o fará mole? A palavra do Cristo Jesus. E somente quem tem o desejo da conversão será curado desta dureza. Então, hoje, deixe-se plasmar pela palavra de Cristo. Por que tu falas ao povo em parábolas? E aí, aquele que se torna discípulo de Jesus Cristo, e discípulo de Jesus Cristo, não é discípulo da sua própria vontade, da sua própria paixão, não. Discípulo de Jesus Cristo. A este é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Então, terei em abundância. A quem tem será dado ainda mais e terá em abundância. Porém, a pessoa que não tem esse conhecimento, nem esse desejo de que o coração seja amolecido pela vontade de Cristo, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Até o pouco que tem lhe será tirado. E é por esta razão que Jesus a estes fala em parábolas. Então, hoje, precisamente diante da palavra do Senhor, não tenhamos os nossos olhos fechados para a bondade de Cristo. Não tenhamos o nosso coração fechado para a vontade de Cristo, nem os nossos ouvidos à palavra. Deixemos a palavra inebriar o nosso coração. Deixemos a palavra tomar conta, posse do nosso ser, a fim de que nós sejamos curados, a fim de que nós sejamos capazes de ouvir e colocar em prática os ensinamentos do Mestre. E assim, a nossa vida e a vida daqueles e daquelas que conosco convivem será plena de alegria, porque o próprio Jesus tomou posse do nosso coração. Que seja esta a vontade de Deus na minha, na sua, na nossa vida, e que nós possamos vivenciar esse bonito processo de conversão. Sejamos capazes de ouvir, sejamos capazes de ver, sejamos capazes de dar assentimento total à palavra do Senhor Jesus. Um bom dia, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.